quero ler com você um texto, está lá em João capítulo 14, versículo 15. João capítulo 14, versículo 15. A palavra que eu vou trazer para você, ela é muito mais do que uma mensagem. Ela é um código bíblico, como se ela fosse um manual bíblico, que se você ouvi-la e você praticá-la, eu tenho a absoluta certeza que a sua vida vai mudar radicalmente, para melhor. Então, isso não é uma palavra de efeito, isso é uma segurança bíblica. Então eu quero ler com você João 14, 15. Se der para colocar aqui na tela, eu queria ler com todo mundo, porque é só um versículo, dá para a gente fazer isso juntos, amém? Vamos lá, 1, 2 e 3. Para ensaio ficou bom, vamos fazer bem alto assim, ó. 1, 2, 3. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã e te pedimos, Espírito Santo, que nós possamos ser inundados pela sua liderança, pela sua voz. Pedimos que o Senhor possa quebrantar dentro de nós todas as estruturas de resistência que nós temos. Que tudo aquilo que se levanta contra o pleno conhecimento de Cristo seja anulado dentro de nós, e que possamos hoje ouvir a Tua voz, não apenas como uma informação, mas como uma construção que permaneça dentro de nós, e que nesse novo ano que está diante de nós, nós possamos mudar a rota da nossa vida, para que possamos experimentar aquilo que nós nunca experimentamos da Tua parte. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero falar com você hoje sobre a obediência como caminho de plenitude. Você pode repetir comigo? Diga assim, ó, a obediência como caminho de plenitude. Antes de entrar propriamente nas aplicações que eu quero fazer, eu quero colocar aqui um contexto para que você entenda e fique muito claro o que nós precisamos tocar hoje de manhã. Nós estamos em uma época na qual a gente vê claramente que os marcos antigos, morais, eles vêm sendo removidos da sociedade. Então a gente, antes de falar do Evangelho, a gente pode olhar para a sociedade e fazer uma análise moral, uma análise ética da sociedade. Podemos ou não podemos? Você já ouviu alguém que diz assim, ó, fulano de tal, ele é tão íntegro, ele é tão honesto, só falta ser crente. Você já ouviu essa expressão? Por que essa expressão ela é usada? Apesar dela ser uma expressão que esvazia a grandeza do Evangelho, porque o só falta ser crente está errado, porque crer em Jesus é aquilo que é mais importante na vida de alguém. Mas quem não tem luz do Evangelho, ele se referencia pela boa moral. Então ele avalia o ser humano pelo seu comportamento. E nós então podemos olhar para pessoas e avaliá-las pelo seu comportamento. Na verdade, o comportamento é a primeira coisa que a gente avalia em alguém. A gente começa a ver como que essa pessoa se porta, quais são os seus valores, e a gente emite a nossa nota. Não é assim que funciona? Só que a sociedade ela tem vivido um derretimento moral. Então, por exemplo, para não perder muito tempo aqui nessa introdução, antigamente nós tínhamos um marco social, que era o respeito aos mais velhos. Era ou não era? Quando a gente chegava diante de alguém mais velho que a gente chamava de senhor.
a gente dava preferência. Esses dias eu estava na fila do supermercado e tinha um garotão na fila, 2 sacolas. E tinha um senhor de idade chegando e naturalmente o que o senhor de idade foi fazer? Pegar a fila preferencial. Só que o senhor de idade era marombado. Sabe aquele cara que envelheceu bem? Então, a texto 1800, o velhão tava melhor que o guri. E aí, eu estava aqui parado. Quando o velhão chegou, e visivelmente, apesar dele estar fisicamente bem, ele já tinha os seus 65 anos. O que o velhão fez? Usou o direito dele. Vou passar à frente. Meu irmão, o guri, ficou revestido do espírito de baixo. Começou a falar para a mulher assim: olha aí, ó. Olha aí que lei injusta. Olha aí, ó. O cara tá todo duro. Nem precisa, pode pegar fila. Se pelo menos tivesse. Você entendeu? Ele olhou e disse assim: ó, esse senhor tinha condição de ficar na fila. Ele podia ficar atrás de mim. Ele não baseou a atitude dele no respeito pelos mais velhos. E eu fiquei olhando. Pratiquei provérbios que diz que aquele que se mete em questões alheias é como se pegasse um cão pelas orelhas. E não fiz nada, só aprendi. Porque tem horas que Deus permite você estar diante de situações, não é para você fazer nada, é só para você aprender, irmão. Não é para você se empolgar, é só para você pegar a lição e ir para casa. Então eu peguei a lição e fui embora. Então a gente vê a perda desses marcos morais. Nesse assunto, nesse quesito que eu estou falando aqui, quando Paulo instrui Timóteo sobre como ele deveria pastorear a igreja, Paulo diz assim: ó, você tem que tratar os mais velhos como pais, os da sua idade como irmãos e os mais novos como filhos. Essa é a instrução apostólica. O que Paulo está dizendo? Que aquilo que está na boa moral é validado pelo Evangelho. Ok, gente? Então, a gente está perdendo isso. E com isso, nós também estamos perdendo um conceito muito importante, que é um conceito moral, mas que é um conceito fundamental no Evangelho. Qual é o nome desse conceito? Obediência. Então, a sociedade contemporânea, por causa de uma leitura equivocada a respeito da tradição, ela se tornou uma adolescente rebelde, com graves dificuldades de obedecer. Então, veja bem, eu sou filho de um homem de 65 anos de idade. O meu pai chamava meu avô de senhor. Como é que o senhor está? Tudo bem? Quando eu nasci, o meu pai nunca fez a exigência que eu o chamasse de senhor. Ele quis quebrar a distância. Mas aí eu casei com a minha esposa. E a minha esposa chegou um dia para o meu sogro e disse assim, nós já éramos casados. E aí ela chegou para o meu sogro e disse assim, bença pai, e fez capelinha. Irmão, eu levei um impacto com aquilo. Porque eu tinha, 28 anos de idade, e eu nunca tinha pedido bênção para o meu pai. Nunca. Ela chegou para o meu sogro e disse, bença pai. Aí o meu sogro olhou para ela e falou assim, Deus te abençoe, minha filha. E aí ela perguntou assim, como o senhor está? Eu tomei o segundo impacto. Porque lá em casa, era você. Aí eu olhei e fiz o seguinte raciocínio. Eu disse assim, meu Deus, eu tenho 28 anos de vida. E faz 28 anos
porque eu não desfruto da bênção do meu pai, porque eu nunca pedi. Que eu choquei. Eu nunca pedi. Tem gente que está se identificando aí, eu já vi. Eu conheço, irmão, depois de muitas horas de voo, a gente conhece pelo sorriso. O Senhor me pegou. Aí eu fui, peguei o telefone e fui imitar minha mulher. Peguei o telefone e liguei pro meu pai. Irmão, depois de 28 anos de vida. Liguei para ele, ele atendeu, alô? Aí eu, bença pai. Do outro lado, silêncio. Silêncio. Aí ele virou para mim e falou assim, tá tudo bem? Aí eu falei, comigo tá aí com o senhor. Aí ele falou, senhor? Ah não, Thiago, agora eu estou preocupado. Gente, vamos lá. Por quê que eu nunca pedi a bênção para o meu pai? Porque o meu pai nunca se pôs no lugar daquele que exigia aquela conduta. Quando eu vi a posição do meu sogro e a postura da minha esposa, eu tive aquela inveja gospel. Eu falei, olha, isso é nobre, isso é belo, e eu estou 28 anos atrasado em bênçãos que eu poderia receber dos meus pais. Isso que eu estou falando é bíblico profundamente. Quem se lembra da bênção de Jacó para as 12 tribos? Para os seus 12 filhos. Cada bênção era uma profecia a respeito do futuro. Então tem bênçãos que só um pai pode te dar. Pastor não dá. Apóstolo não dá. Porque está na mão do seu pai. Está na mão de quem te gerou. E eu fiquei 28 anos sem pedir essa bênção. Aí eu passei a pedir a bênção. E foi ficando estranho. Mas depois foi acostumando. Hoje o meu pai e minha mãe moram comigo. Então hoje eu chamo de Senhor e peço a bênção. Agora, preste atenção. Se o meu pai tivesse condicionado a minha conduta a essa forma, e eu não pedisse a bênção, qual seria o meu status? Rebelde. Pastor, onde que você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte: Deus nunca abriu mão da sua posição de Senhor na nossa vida e nunca nos liberou da obediência. Nunca. Ele nunca fez isso. Nunca. E se nós não estamos o obedecendo, nós estamos dizendo para Ele que nós não queremos herdar as bênçãos da obediência. Quem está comigo aqui, diga, eu estou, pastor. Então, o que eu quero trazer para você? Eu tô pregando aqui como um pastor, te instruindo. Porque hoje eu vejo muita gente reivindicando muito. Senhor, onde estão as minhas bênçãos? Onde estão as minhas promessas? E nananã, e nananã, e nananã. E eu fico pensando, se Deus fosse olhar para você e te responder, talvez a resposta dele seria assim, tá, você quer isso, você quer isso, você quer isso, você quer isso. Mas onde está a minha obediência? Qual é o nível da obediência que você tem
aos meus mandamentos. E aí é interessante porque o texto que nós lemos aqui, olha só que curioso, eu vou lê-lo novamente, você não precisa ler agora, eu quero só que você preste atenção. Jesus, ele traz o assunto da obediência aos mandamentos, depois de uma vírgula. E antes da vírgula, ele faz uma condicional. E qual é a condicional que Jesus faz? Ele diz assim, ó: se vocês me amam, se vocês me amam, vírgula, vocês vão fazer uma música de adoração, worship? Se vocês me amam, vocês vão fazer uma igreja da parede preta, igual a minha, e essa também? Se vocês me amam, vocês vão usar a skin do pastor de 2026, que é essa calça aqui, ó, de suede, camisa de lã, é ou não é? Olha o pastor de vocês, gente, esse cara usava calça big, olha como ele está agora. Não. Qual é a evidência que Deus está esperando? Gente, eu vou te chocar, mas com muito amor. Deus não se impressiona com as nossas lágrimas. Deus não se impressiona com as nossas músicas. Deus não se impressiona com os nossos turnos de serviço e nem com os nossos turnos de oração. Tudo isso é relevante, mas não é isso primariamente que Ele está nos dizendo que é uma evidência de amor a Deus. Qual é a evidência de amor a Deus? Se vocês me amam, vocês vão me obedecer. Vocês vão me obedecer. Obediência. E o que é obedecer? Obedecer é ouvir e praticar. A obediência, ela não está no campo da filosofia. A obediência, ela está no campo da prática. Eu não quero colocar ninguém aqui em maus lençóis, mas eu vou fazer uma pergunta. Quem tem mais de um filho aqui? Levanta a mão para eu ver. Eu tenho. Lá em casa nós somos 3 irmãos. Eu sou o mais velho, 10 anos mais velho do que os outros 2 que são gêmeos. Quando eles nasceram, eu chegava para minha mãe e falava assim: mãe, é mentira essa história de que não tem filho preferido, né? Que a senhora não ama mais um. Eu tenho certeza que a senhora me ama mais do que eles. Afinal, eu tenho 10 anos a mais de filho. Eu vim primeiro. A minha mãe olhava para mim e falava assim: Tiago, eu amo os 3. Eu não é possível. É, filho, eu amo igual. Não, não é possível. É, eu amo igual. Amo igual. Se qualquer um de vocês precisar de mim, eu estou aqui. Aquilo me revoltava. Aí um dia ela disse assim para mim: o dia que você tiver filho, você vai saber que eu estou falando a verdade. Quando a Helena, que é minha filha mais nova, estava na barriga, eu tinha uma dúvida. Eu falava: meu Deus, a Helena vai nascer, será que eu vou amá-la como eu amo a Júlia? Cara, nasceu. Meu irmão, a minha mãe estava certa. Ama mesmo igual. Ama igual, apesar dos filhos não serem iguais. Agora, o amor é igual, porém, se você tem um filho rebelde e um filho obediente, qual filho vai ter mais acesso a você? Seja sincero. O amor é igual, mas o obediente, irmão, ele sai na frente. A conversa com o obediente é livre. O obediente não te cansa. O obediente não te responde. O obediente não é ranheta. O obediente, você fala assim: busca meu tênis. Ele: sim, papai. Pega o copo na pia para mim. Sim, papai.
Quando ele falar para você assim, papai, eu estou precisando de alguma coisa, ele empilhou tanto crédito na relação com você, o que você vai dizer para ele? Então, às vezes, a gente fica em crise com as pessoas da igreja, dizendo assim, Deus, por que na vida dele acontece, na minha não? Por que... A pergunta não tem que ser essa, a pergunta tem que ser assim, Senhor, o quanto que eu obedeço os seus mandamentos? Eu ouvi a irmã dando a palavra da oferta aqui, e eu estava ali, irmãos, eu sou pastor de igreja, 10 anos que eu pastoreio igreja, 4 igrejas, é muita coisa. E eu sempre fico pensando o seguinte, a questão da generosidade, do dízimo, da oferta, da primícia, ela é só mais um correspondente de como aquela pessoa faz todas as coisas na vida dela. Não existe a pessoa que obedece aqui e não obedece aqui, porque o obediente, ele tem um padrão de pensamento. O obediente, ele entende o seguinte, isso aqui é norma, não é um favor, isso é uma regra. Então, eu só tenho 2 escolhas, ou eu não obedeço deliberadamente, ou eu obedeço. É duro ouvir isso, não é? Por quê? Porque isso confronta a nossa rebeldia no nosso coração. Você quer ver uma coisa? Tem 3 coisas na Bíblia, em Mateus capítulo 5, que Jesus não diz se vocês fizerem, Ele diz quando vocês fizerem. Orar, jejuar e ofertar, dar esmolas, semear. Então diga assim comigo, ó, jejum, oração e generosidade não é um condicional, é uma ordem. Você faz se você quiser, mas se você não fizer, você é desobediente. Vocês estão felizes ainda? É simples. Não tem assim, eu não estou afim de jejuar. Não, você não tem que. Para você jejuar, você não tem que estar afim. Ninguém está afim de jejuar. Ninguém acorda dizendo assim, que saudade de ficar sem comer. Eu não aguento mais aquela picanha escorrendo aquela gordura. Eu não aguento mais. Não, irmão, isso não existe. Alô, isso não existe. O jejum, ele é o caminho do cordeiro imolado, ele é a crucificação do seu ego, ele é a morte da sua natureza, e aí você precisa levar isso para a cruz, como um pressuposto de obediência. Ninguém acorda, dificilmente a gente acorda dizendo assim, ui, que vontade de orar hoje. Não, você acorda com vontade de passar de lancha, você acorda com vontade de ganhar na Mega Sena. Essas são as vontades do seu homem caído. Você acorda com vontade que alguém ligue para você e fale assim, eu senti de pagar tua fatura de cartão. E você acorda com vontade. Orar, ajoelhar, ficar por 1 hora falando, não é uma vontade natural. Lembra que Jesus falou para os discípulos, orem comigo que eu estou angustiado até a morte? O que aconteceu com eles? Ali somos nós, sonolentos no lugar do devocional. Já pegou para ler a Bíblia assim, começou a ter sono? Você tem que ler em pé essa hora. É verdade, você tem que levantar. Por quê? Porque, veja, daquilo depende a sua vida. Por quê? Porque a oração não é um condicional de Deus, é um quando de Deus.
Jesus, ele trabalha com mínimos razoáveis. Quando Jesus chegou para os discípulos, ele disse assim, ó: nenhuma hora vocês puderam orar comigo. Ou seja, qual é o mínimo de tempo devocional que Jesus está esperando da gente? Um mínimo. Uma hora. Às vezes eu fico vendo pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, Deus me deu uma visão de negócio, eu quero ser muito próspero, por quê? Porque quando eu prosperar, eu vou ajudar a obra, quando eu prosperar, eu vou investir no reino. Eu fico olhando para a pessoa, irmão, a primeira pergunta que eu faço, eu digo para ela assim: você é dizimista? Normalmente a pessoa faz igual o Chaves. Aí ela fala: ai pastor, eu ainda não consigo. Aí eu digo assim: se você não consegue com o salário que você tem hoje, e quando o teu dízimo for 30 mil por mês, você vai dar conta de pensar que você está tirando 30 mil reais entregando? Você não vai, que você não consegue entregar 30 reais. Você já parou para pensar na inteligência de Deus nisso? Ele não colocou um valor, ele colocou um percentual mínimo. Fala bem comigo assim, ó, mínimo. Porque lá na igreja primitiva, havia tanta obediência ao Senhor, que nem se falava de dízimo lá. Porque eu acho que alguém que chegava lá falava assim: dízimo? Vixe, dízimo é coisa de juvenil. Aqui nós somos do tudízimo. Tudo nosso é de Deus. Outra coisa, você já percebeu, gente, ó, eu vou caminhar aqui, mas eu estou sentindo de Deus de falar isso aqui. Você já percebeu que a igreja caminha sem o seu dízimo? Já percebeu isso? Alô? Você que não é generoso, você já percebeu que a igreja segue sem a tua generosidade? Isso é uma mensagem de Deus para você entender que o seu dinheiro nunca vai ser o fator que vai fazer a igreja avançar, mas a sua generosidade é o fator que vai fazer a sua vida avançar. Então isso aqui não tem a ver com a gente, tem a ver com você, porque a gente avança sem você, amigo. Pode olhar. De vez em quando Deus levanta um que traz, que cobre os 70 que não traz. Toda vez que Ananias e Safira estão na fila, tem um Barnabé que chega e quebra a banca. Eu vivo isso. Mas quem, cara, ó, eu vou terminar esse ponto, mas é porque Deus está falando aqui, eu sou um profeta. Eu sentei com um pastor, que pastoreia mais de 20 mil pessoas no Brasil. 3 meses atrás fui tomar um café com ele, um grande mentor que eu tenho. Ele olhou para mim, ele disse uma coisa que mudou a minha vida. Ele falou assim: Tiago, a generosidade é a única forma de tirar um rico do inferno. Eu falei: como assim, pastor? Ele falou assim, ó, na parábola do rico e de Lázaro, Deus colocou um pobre na porta do rico, para todo dia dar uma chance para ele de escapar ao inferno. E todos os dias ele pulou por cima daquela chance. Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Qual é a única forma que Mamon é expulso do coração de alguém? Pela generosidade. Então, quando a gente fala isso aqui, não tem a ver com a igreja avançar ou não avançar, porque ela vai avançar, nem que Deus tiver que mandar recurso da China, da Índia, do Tibete, da Europa, a igreja avança. Hoje de manhã eu estava vendo o meu Instagram e eu vi um vídeo de um cara que há uns 2 anos eu não falo com ele, mas é até um testemunho que eu contei isso para vocês. Quando nós fomos começar a nossa igreja, eu precisava comprar cadeira. E esse cara é um cara que mora no Acre. Esse cara é muito rico no Acre. Ele liga para mim um dia e fala assim: o que você está precisando para começar a igreja? Eu falei: cadeira, eu preciso dar entrada para o seu Darcy lá das cadeiras, que eu estou comprando dele, da Mar Aberto. Ele falou: quanto é que é a entrada? Eu falei: 10 mil. Ele falou: então dá conta da igreja que eu vou pagar os 10 mil. O cara não congrega comigo, o cara nunca sentou comigo, ele é discipulado por outro pastor. Mas Deus pegou um cara lá no Acre,
para suprir a desobediência de pessoas que estavam sentadas nos bancos da nossa igreja. Come on, Poema. Você está feliz ainda? Um coração coreano para você. Ó, dorama. Então, gente, presta atenção aqui, ó. A obediência, ela é o caminho para a plenitude. Por quê? Porque ela revela a realidade do nosso amor a Deus. Agora presta atenção. Que coisa linda. A gente, quando nós ouvimos isso, a gente não pode incorrer em dois erros. O primeiro erro é o erro do legalismo. Eu vou obedecer para ser amado. Não. Jesus não disse, obedeçam para serem amados. Jesus disse, vocês me amam, por isso vocês obedecem. A relação vem antes da demanda. Então, no legalismo, eu obedeço para ir para o céu. No Evangelho, não. Você vai no céu porque Cristo obedeceu. Ah, não, você tem que dar um glória a Deus. Na verdade, a porta dos céus, o véu foi rasgado. O vivo caminho foi aberto pela obediência do Cordeiro, que no momento mais profundo da sua angústia disse, se possível passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Esse é o padrão da obediência. Jesus obedeceu até o fim, e Ele abriu a porta da salvação para mim e para você. Então, eu quero te lembrar de uma coisa. Você não é salvo pela sua obediência, mas você é salvo pela obediência de Cristo. Então não existe salvação sem obediência. Bate aí no ombro de quem está do teu lado, fala, não tem salvação sem obediência. Então sabe o que Cristo está dizendo? Eu dei o exemplo. Eu dei o exemplo. Eu fui à frente ensinando vocês como fazer. E agora, o que vocês devem fazer? Como reconhecimento daquilo que vocês receberam pela minha obediência, vocês devem me obedecer. E assim, vocês vão evidenciar o amor de vocês por mim. Quando eu casei com a Susan, eu era um cara assim, super romântico. Eu era esse cara que fica assistindo essas comédias românticas, como se fosse a primeira vez, antes que termine o dia. E a minha esposa é uma mulher prática. Linguagem de amor da Susan é serviço. E a minha é palavra de afirmação. Você quer ver eu ganhar meu dia, você fala que eu emagreci. Nem que for mentira. Eu fico nas nuvens. E a Susan... Então quando eu casei com a Susan, eu ficava esperando, eu me vestia, passava um perfume, eu ficava esperando ela olhar para mim e dizer assim, nossa, que lindo que você está. E sabe quando que ela dizia? Nunca. Aí um dia, depois de um tempo, eu cheguei para ela e falei assim, eu tô em crise. Aí ela falou assim, por quê? Eu disse assim, porque eu acho que você não me ama. Eu parecia uma mulher falando isso, né, cara? Ainda bem que eu mudei. Aí ela olhou para mim e falou assim, de onde você tirou isso? Aí eu falei, porque você não fala? Aí ela olhou para mim e disse assim, mas eu te amo. Aí ela falou, mas como? Eu falei, mas como que eu vou saber que você me ama? Ela falou, eu tô aqui. Olha o nível da praticidade. Aí eu falei, como assim? Ela falou, se eu não te amasse, eu não estava mais aqui. Olha tudo que eu estou vivendo. Olha
as montanhas que nós já subimos juntos, os calvários que a gente já atravessou. Eu estou com você. Você é o homem da minha vida. Eu olhei para ele e falei, fala mais. Continua. Tá tão bom. Então você vê, ó, o raciocínio, gente, ó, a linguagem de amor de Deus é ato de serviço. Quando Deus quis dizer para mim e para você, eu te amo, Ele não ficou do céu dizendo amorzinho, chuchu, igrejinha. Ele veio, se prendeu numa cruz, obedeceu até o fim e morreu por você. Isso é amor. Entendeu? Então pega aí a visão. Então, quando Jesus está chamando a gente para a obediência, Ele não está pedindo nada que Ele não fez. E Ele não está nos jogando no legalismo. Ele não está dizendo assim, ó, isso é para vocês serem salvos. Não, salvação é herança, é graça. Agora, o nosso amor, ele evidencia. Aliás, a obediência evidencia o nosso amor. Ela é o fruto, não o preço. Então, veja bem, qual que é o nosso grande desafio hoje? A maioria das igrejas estão desequilibradas. O nosso desafio é o equilíbrio. A gente vê um grupo extremamente legalista, condicionando a sua salvação ao cumprimento das normas e das regras. E do outro lado nós vemos um grupo antinomista, a hipergraça. Você está salvo, não precisa obedecer mais nada. Não, a gente tem que equilibrar as duas hastes da cruz. Graça só é o oposto de mérito, não é o oposto de obediência. Graça é o oposto de mérito, não o oposto de santidade. O mérito é de Cristo, mas o dever da obediência e da santidade é nosso. Então, algumas coisas importantes para a gente terminar. Aqui Jesus vai fazer algumas promessas muito importantes. E a gente precisa entender isso. A primeira coisa é que Jesus diz assim, e isso, gente, eu gostaria que você guardasse nas tábuas do seu coração. Jesus diz assim, que se nós o obedecêssemos, se nós cumpríssemos os mandamentos, sabe o que queria acontecer? Ele e o Pai viriam e fariam morada conosco. Então o que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando que a obediência, ela é o ambiente da habitação de Deus. Eu quero Deus comigo, eu quero Deus habitando comigo. Então você precisa entender o que Ele diz lá em João 14, 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Então a obediência não é apenas um bom comportamento, ela é o ambiente onde a presença de Deus permanece. Você quer que a presença de Deus permaneça com você? Quem quer isso? Obedeça. Obedeça. Não viva como se o Espírito Santo não tivesse expectativas a respeito da nossa conduta. O nosso chamado não é um chamado à perfeição. O nosso chamado é um chamado à permanência. Você não será perfeito, mas você precisa permanecer decidido em obedecer. Glória a Deus. Então, quem é o lugar da habitação? É o lugar onde o Senhor é obedecido, onde o Senhor é honrado. Sabe por que eu venho aqui? Porque eu sou honrado aqui.
porque eu sou bem recebido aqui, porque eu tenho pessoas aqui que me amam. Tem igrejas que eu fui uma vez e eu nunca mais volto, só se Jesus me mandar, que de livre e espontânea vontade, cruz credo, não volto mais. Por quê? Porque eu não fui honrado, a minha presença não foi celebrada. E eu tenho vários lugares que desejam celebrar a minha presença. Então eu vou escolher estar onde a minha presença é celebrada. Assim é Deus. Se eu, que sou um grão de areia, tenho essa compreensão, imagine Deus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele vai desejar estar onde Ele é honrado, onde Ele é celebrado. Então por isso que Jesus está dizendo: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e eu e o meu Pai viremos e faremos nele morada. Então, queridos, Jesus conclui dizendo para nós que a obediência, ela não constrói a nossa relação com Deus, mas ela revela a nossa relação com Deus. E para você ter um lugar para olhar claro, eu te deixo, na conclusão desse sermão, 3 movimentos que Abraão fez e que revelaram o amor dele por Deus. Primeiro movimento, ele obedece rapidamente. Deus chega para ele em Gênesis 12 e diz: Abraão, sai da sua terra, do meio dos teus parentes. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar. E sabe o que Abraão faz? A Bíblia diz assim: e Abraão saiu. Sabe quais são as 2 coisas? Ei, gente, olha aqui. Sabe quais são as 2 coisas que você precisa perseguir na sua vida? Perseguir a partir de hoje. Primeira, você precisa ser obcecado por ouvir as orientações de Deus para você, por conhecer os princípios de Deus. Você precisa ser obcecado por entender o que Deus quer de você. Você precisa ser obcecado por entender: Senhor, qual é a direção, qual é a ordem, qual é o próximo comando. Isso precisa ser sua obsessão. E aí, depois que você ouvir esse comando, qual deve ser a sua segunda prioridade? Obedecer, e obedecer rápido. 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 Qual que é o grande desafio da obediência? É que muitas vezes, no interlúdio, na interface da ordem de Deus para a obediência, a gente consulta um desobediente. A gente pergunta para um desobediente o que ele acha. E qual que é o conselho que o desobediente dá? Rapaz, cuidado. Eu não estou aqui dizendo que você tem que ser emocionado. Eu estou dizendo que o seu zelo tem que ser para ter certeza que é Deus. Mas se Deus te falou, se Deus te confirmou, se Deus deixou claro que essa é a vontade dEle, não consulte um desobediente. Obedeça. Essa é a expectativa de Deus para você. Então Abraão é rápido em obedecer. Eu fico vendo pessoas, irmãos, que estão parados em estações das suas vidas que já eram para ter avançado, já era para ter saído dali, já era para ter rompido. E por que não rompeu? Porque ainda não obedeceu a ordem que recebeu há 10 anos, há 5 anos, há 5 meses, e está na igreja dizendo: Deus, fala comigo, Deus, me dá uma palavra. E Deus está dizendo: não, eu já te dei, obedece, eu te dou a próxima, faz e eu te dou a próxima ordem. Então Abraão,
ele faz esse movimento rápido. É Deus, obedeça. 2, todas as suas obediências, preste atenção, todos os lugares, grave isso que eu estou te falando, nos quais Deus te deu uma palavra e você obedeceu, eles precisam ser marcados pela construção de um altar. Abraão, ele é o construtor de altar. Ele construiu pelo menos 4 altares explícitos na Bíblia. Todas as vezes que ele obedecia a Deus, ele levantava um altar. Por quê? Porque os altares são as nossas referências. Os altares são os lugares para onde nós olhamos quando a gente é tentado a desobedecer. A gente olha para trás e fala, não, eu me lembro o que aconteceu quando eu obedeci e eu preciso obedecer de novo. Quando eu estava no último ano da minha formação, eu morei em Pinda, estudei num seminário lá. Aconteceu algo curioso. Eu fui chamado por um dos nossos professores com mais 5 amigos, Xande. E aí ele falou assim, ó, vamos ali. Aí ele colocou a gente na van da escola e começou a subir com a gente ali pelos lados de Tremembé ali, como quem vai para Campos do Jordão. Aí ele entrou num espécie de um sítio e tinha um lugar assim com algumas pedras. Aí ele parou a van, aí ele disse assim, desce todo mundo. A gente desceu. Ele era pastor, mas ele tinha sido da polícia do exército. Então ele era um cara assim, bem, com uma postura de bastante autoridade, sabe? Ele não ficava tipo, não, ele mandava, você tinha que obedecer. Aí a gente já desceu, falou, ó, ou a gente obedece ou ele trouxe a gente aqui para matar, porque no meio dessa mata. Aí ele falou assim, agora cada um de vocês pega uma pedra. A gente pegou a pedra. Aí falou, agora empilha essa pedra aqui. Aí eu, irmão, 4 anos de teologia. O cara vem, empilha a pedra e saca um azeite do bolso. Irmão, no coração eu repeli na hora. Eu falei, meu Deus, esse homem está puro misticismo. Aí ele falou, empilha as pedras aqui. Eu falei, empilhamos. Aí ficamos em volta das pedras. Aí ele falou assim, ó, eu trouxe vocês aqui para fazer um memorial. Aí ele abriu o texto de Josué, da travessia do Jordão, e disse assim, hoje aqui, vocês vão prometer que vocês nunca vão abandonar o ministério. A formação de vocês está acabando, mas o ministério está começando. Nós vamos fazer um memorial aqui. E todas as vezes que vocês quiserem abandonar o ministério, vocês vão lembrar desse dia. Tá bom. Oramos. Ele pegou um azeite, jogou em cima da pedra. A gente foi embora. Uns 7 anos depois, eu estou passando por uma crise ministerial muito grande. Uma vontade de abandonar tudo. E eu vou fazer uma viagem. E na viagem que eu estou fazendo, eu estou dentro de um ônibus na Via Dutra. E quando eu passo por aquele viaduto que dá acesso para ir para Campos do Jordão, o Espírito Santo fala assim comigo, olha para a esquerda. Quando eu olhei para a esquerda, eu vi as montanhas. E o Espírito Santo disse assim para mim, você lembra o que tem em uma dessas montanhas? E eu lembrei desse dia. Eu disse, Deus, ali tem uma promessa que eu fiz, que eu nunca iria abandonar o ministério. Ele falou, então, foi para um dia como esse. Vocês levantaram aquele memorial. Com isso eu não estou dizendo aqui uma doutrina que você tem que ir lá no fundo da sua casa e empilhar umas pedras. Não é isso. É bom explicar tudo. O que eu estou dizendo é que a sua obediência tem que ser marcada. Você entende por que Deus pede as coisas para a gente? Por que alguém que tem tudo pede alguma coisa para você? Não é porque ele quer acumular nada para ele, é porque ele quer marcar
a sua vida. Ele quer deixar uma marca na sua perna, para que você que andava ereto, agora ande mancando. E lembre que no dia que aquela marca foi feita em você, foi o dia que Deus mudou o seu nome. Foi o dia da tua obediência. Foi o dia da tua renúncia. Foi o dia que você sangrou e disse: Deus, por amor eu abro mão disso, por amor eu renuncio a isso, porque eu te amo, mesmo contra a minha vontade, eu decido obedecer ao Senhor. Esses são os memoriais. É por isso que às vezes Deus pede coisas para nós que não são pecado, mas são memoriais, são marcas. E o último movimento, Abraão, ele entende que a obediência, ela revela o nível da aliança que nós temos com Deus. Queridos, um dos conceitos mais pobres que nós temos hoje é o conceito de aliança. Mas ele é um dos conceitos mais valorosos para Deus. Você se lembra que Josué foi recomendado para que ele não fizesse alianças com nenhum dos povos da terra? E ele fez uma aliança enganado com os gibeonitas. Os gibeonitas enganaram Josué. E aí os gibeonitas foram invadidos e Josué teve que se envolver na guerra dos gibeonitas. E sabe o que Deus fez? Deus parou o eixo da terra, o sol e a lua, para que Josué cumprisse uma aliança que Deus não mandou ele fazer. Será que Deus valoriza uma aliança? Deus parou a terra para Josué honrar uma aliança que Deus disse para ele não fazer. Por que Abraão obedece? Porque Abraão entende que ele não tem uma relação superficial com Deus. Ele não tem uma relação de domingo de manhã com Deus. Ele não tem uma relação do YouTube com Deus. Ele tem uma aliança com Deus. Ele tem um pacto. Ele é o pai da circuncisão. Ele é o pai da fé. Quantos milagres Abraão realizou na sua vida? Abraão levantou algum paralítico da cadeira de rodas? Abraão curou algum cego? Mas a Bíblia diz assim: Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele se tornou o pai de todos os que creem. O pai da fé. Então, amigos, poema que eu tanto amo, Deus tem coisas extraordinárias para esse ano de 2026. Mas elas estão do lado de lá da nossa obediência. Quero que você fique em pé nessa manhã. Essa é uma manhã de aliança. Talvez você está aqui hoje e você nem esperava ouvir uma palavra dessa. Mas Deus me trouxe aqui, porque Ele ama você. E Ele quer recompensar a sua obediência. Ele quer que você veja os frutos eficazes da sua obediência. Então eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Se talvez você está aqui e você encontrou rebeldia no seu coração. Talvez você andou tão distante da obediência. E você diz assim: Senhor, hoje de manhã eu quero me aliançar contigo. Eu quero, a partir dessa palavra, eu não quero ser lento, eu não quero ser letárgico. Eu quero ser como Abraão, eu quero ser rápido em obedecer. Eu quero ser rápido em tomar as decisões. Eu quero
responder aos céus, responder aos altares. Fala isso para Deus agora. Entra em um momento de aliança. Eu vou te dar 1 minuto para você orar. Arabashore canta la mandara bashore canta la babara la bashore anda la mandara la bas. Ora calabashe barabasore anda la basore anda la balabaha. Oh rabacalabashore anda la bacanta la basore anda la baha. Recalabashore anda la basore canta la mandara bashore canta la mandara baha. Oria bashe mandara bacala mandara la mandara la mandara la mandara la mandara la mandara. Se hoje ouvires a minha voz e obedeceres os meus mandamentos, vocês vão comer o melhor dessa terra. Essa é a palavra de Deus para os obedientes. Senhor, nós oramos nessa manhã para que essa mensagem não caia no vazio do nosso dia a dia, nos corredores da nossa rotina, nas distrações da nossa hiperatividade, mas que essa palavra possa ser, Senhor, um lema que guie, Senhor, o nosso ano, que ela possa realmente cair em um solo fértil e ela possa produzir um fruto transformador na vida de cada filho, filha seu que está aqui hoje, Senhor. Pai, é por isso que nós estamos aqui. Nós não queremos a glória dos homens, nós não queremos a recompensa dos homens, nós queremos a recompensa dos céus. Nós queremos a recompensa da aliança, nós queremos a recompensa da obediência. Pai, em nome de Jesus, leva-nos a níveis mais altos no Senhor, que todas as áreas da nossa vida possam ser guiadas e governadas por princípios que nos empurrem, e que nós possamos obedecer a Tua voz, porque a Tua voz é o caminho de vida que nos conduz à plenitude. Assim nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso a Jesus? Deus abençoe vocês.